Boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui no Núcleo Espírita Alta de Souza em um mês tão especial. Neste mês de novembro, o Núcleo está promovendo uma campanha de valorização da vida e a cada domingo uma temática é trabalhada. Hoje, nós trabalharemos a prevenção e superação das drogas, a luz que o Evangelho nos traz, uma temática bonita, desafiadora, mas que vale a pena nós atentarmos para algumas destas reflexões. O meu nome é Vânia Reis, eu sou trabalhadora voluntária do Projeto Caminhos. O Projeto Caminhos ministra cursos, seminários para trabalhadores de casas espíritas na lida com a dependência química, o suicídio e a depressão. Este é um dos eixos de trabalho do projeto. Antes de nós iniciarmos nossas reflexões, nós vamos fazer uma prece com o objetivo de nós serenarmos nossos pensamentos, aquietarmos nosso coração, para que possamos aproveitar mais a tarde de hoje com essas reflexões. Vamos sentar de modo confortável, tranquilo, numa cadeira, onde quer que estejamos, e respirando paz. Te agradecemos, Jesus, por este momento tão bonito em que Tu nos permites parar dos nossos afazeres diários para pensar um pouco mais no Teu Evangelho de amor. Te agradecemos todos os desafios que estamos enfrentando nesses tempos que estão avançando. E te pedimos, com a humildade de aprendizes que somos, que sigas nos iluminando, que nos envolva em paz, que essa luz possa se expandir para todos os que estão conosco, onde moramos, no nosso lar, envolvendo a nossa casa em harmonia, em muita paz. Que essa luz se expanda mais ainda e envolva o nosso planeta em muito amor, paz para os corações que sofrem, força para nós avançarmos nesse aprendizado da Tua lei de amor. Fica conosco, Jesus, iluminando-nos nessa tarde. Assim seja. Pois bem, quando nós pensamos em drogas, nós temos que pensar em alguns parâmetros, em alguns pontos importantes para nós compreendermos essa problemática que hoje é tão complexa, que envolve as drogas. Alguns pontos de partida são necessários e um deles é nós compreendermos quais as intenções de quem usa a droga. Primeiro, nós temos que compreender que as drogas, elas dão prazer. Não adianta nenhum discurso falso moralista dizendo que não devemos porque não dá prazer. Esse discurso está equivocado. As drogas dão prazer. Apenas não é o prazer que nós queremos. Não é um prazer saudável. Não é um prazer que vem das orientações da lei de amor. É um prazer doentio que causa danos terríveis por muito tempo para o espírito que pratica essas ações. Mas quando as pessoas procuram as drogas, elas têm intenções. As drogas existem há milênios na história da humanidade, né? E de toda forma procuram com algumas intenções, principalmente nas sociedades mais recentes, desse último século para cá, onde as situações ficaram um pouco mais complexas. Então se complexificaram também as formas de uso. Usam com a intenção de recreação, de lazer. Esse é o uso que acompanha os milênios, né? É o principal uso que vem de lá do nosso passado. Usam com a intenção também de imitar. Principalmente entre os jovens nós encontramos essa intenção.
Eu preciso consumir essa cerveja, eu preciso consumir cigarro para que eu possa me identificar com os meus pares, ser alguém aceito por aquele grupo de amigos, né? Então, entre os jovens, esse é um dos principais fatores que os leva ao consumo de drogas. A curiosidade, né, que acompanha quem está tentando compreender, entender por que alguns acham tão bom, o que há de interessante nisso aí. E a curiosidade é um risco, porque às vezes a primeira experimentação já te conduz a um processo de abuso. A gente vai entender já isso. Outras pessoas consomem drogas por necessidade de transcendência. Existem inclusive algumas seitas religiosas que fazem uso de certos tipos de substâncias. Então, usam para expandir a consciência. E no mais, em grande parte, o consumo de drogas se deve à necessidade de alívio de sofrimentos, alívio da dor. Termina que o uso da droga tem por base, em grande parte, a busca por se livrar da dor. É uma fuga da dor que você esteja sentindo. Observe que não se conhece pessoas que tenham enveredado pelo caminho das drogas, principalmente das drogas mais pesadas, por excesso de alegria ou de felicidade. Não. Elas frequentemente estão com alguma dor, com algum conflito, com alguma dificuldade, e aí naquele momento de fragilidade, o uso da droga termina se potencializando. As drogas, elas têm uma gradação nas formas de uso, e que também quando nós fazemos essa reflexão é preciso ter presente essa gradação. Às vezes as pessoas perguntam, o fato de eu tomar um copo de cerveja, isso me torna um dependente químico? Não, um copo de cerveja não vai te tomar. Agora, vários copos de cerveja podem te tornar um dependente. Então, há uma gradação que começa da experimentação, daquela curiosidade a que me referi ainda há pouco. Eu quero experimentar, deixa eu ver que sabor tem, ou como é esse efeito, e experimenta ali uma vez. Aí é experimentar mesmo. Isso convém? Não. Porque se você tiver a tendência a desenvolver a dependência química, aquela primeira experimentação pode ser definidora de um processo muito difícil para você. Então não convém experimentar. Mas passou da experimentação, você vai para uma outra fase que é de uso. Você pode usar de diferentes formas, esporadicamente, usar com mais frequência. Quanto maior a frequência, pior vai ficando a tua situação e vai te conduzindo para a fase seguinte, que é a do abuso. O que é o abuso e por que é chamado de abuso? Porque a pessoa consome aquela substância já sabendo que aquela substância não está lhe fazendo bem. É aquela pessoa que passa uma noite inteira usando álcool, sabendo que no dia seguinte vai estar com um estado de ressaca absurdo e que aquela cerveja, aquele álcool, ele está lhe prejudicando. É aquela pessoa que está consumindo o cigarro e sabe que está lhe prejudicando, mas continua. Só que o que acontece? Neste momento que ainda é do abuso, a pessoa pensa que tem o controle sobre a droga, que tem o controle sobre sua vontade. Então, é frequente nós encontrarmos pessoas que estão fumando muito e que familiares, amigos, chamam a atenção. Fulano, você está fumando demais. Só que nesta fase, que os psiquiatras vão chamar de a fase do leão, a pessoa briga. Ela não aceita de maneira alguma ser abordada. Então ela diz, não, eu vou parar de beber na hora que eu quiser, eu vou parar de fumar na hora que eu quiser. Ela pensa que ainda tem o controle sobre o uso. Aí ela vai entrar para a última fase, que é a da dependência propriamente dita. Essa outra fase, que é a fase da dependência química propriamente dita, é aquela em que a pessoa não consegue mais
ficar sem a droga. O cérebro já cobra por mecanismos muito particulares que não vai comportar tratar deles agora, mas o cérebro, como um cérebro desordenado, um cérebro doentio, está no comando, exigindo o consumo daquela substância para obter aqueles resultados de êxtase que obteve nas outras vezes que consumiu. Então, não é fácil, é uma situação difícil, que dentro da própria dependência, na fase da dependência também existe a gradação. Pessoas em estado de dependência mais inicial e pessoas em estado de dependência química mais grave, para quem a gente tem que ter muito mais cuidado e um tratamento muito mais intenso. Existem várias causas que podem levar as pessoas ao consumo de drogas. Causas psicológicas, por exemplo, que estão muito ligadas a esses processos de imitação, a ansiedade, a insegurança, enfim, diz respeito ao modo como nós reagimos àquilo que nos acontece, ao modo como nós reagimos aos conflitos psicológicos, emocionais que se instalam, que todos nós enfrentamos ao longo de nossa vida. Então, termina que quando a pessoa está nessa situação e procura o uso da droga, ela está em uma atitude de fuga daquela situação de constrangimento, de dificuldade que está enfrentando, né? Como falei há pouco, as drogas dão prazer. E aí essa fuga termina sendo algo prazeroso em um primeiro momento. Existem também causas que costumam se chamar de sociológicas, porque elas estão mais relacionadas ao modo como o meio social nos influencia. Aí a imitação, as pressões. Por exemplo, as pessoas que não bebem, que não usam álcool, sabem o que significa não usar álcool e sair com amigos que consomem álcool. Elas são discriminadas, mas como assim? Tu não vais consumir nada, tu não vais beber nada, mas nem um pouquinho, nem uma tacinha, nem um golinho. Quer dizer, as pessoas te pressionam para o consumo da bebida, porque aquilo é tido como o mais natural, é o socialmente aceito. Então, quando você tem certeza, tem convicção do que você quer, você consegue resistir a essas pressões. Mas no caso dos jovens, volto novamente, né? No caso dos jovens, que eles são mais frágeis nesse momento, às vezes eles não resistem, e mesmo sendo conhecedores dos malefícios de determinadas drogas, e mesmo do álcool e do cigarro, do fumo, eles terminam muitas vezes cedendo, aí por influência de amigos, por curiosidade, né? Então, tem outras causas. Tem, por exemplo, a causa congênita, que é aquela que se define num contexto em que é a mãe grávida, aquela mulher grávida que consome a substância enquanto está grávida. O bebê nasce com crises de abstinência, ele nasce com problemas e precisa de tratamento, né? Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos por que pergunta se o meio onde eles estão colocados se representa a causa dos vícios e de crimes que eles cometem. Ele faz essa pergunta na questão 644, essa é a questão 644. E os espíritos respondem o seguinte: sim, o meio realmente, né, pode ser uma causa, mas veja, mas ainda assim há uma prova que o espírito escolhe, quando em liberdade, quer dizer, quando desencarnado, levado pelo desejo de expor-se à tentação de ter o mérito da resistência. Ou seja, quando nós nascemos nesses contextos que nos desafiam, por exemplo, você não consome substâncias, mas você nasce em uma família em que todos consomem álcool ou outras drogas, e se você
não resistir, você vai sucumbir àquela tentação, àquele contexto. Aquilo ali foi uma prova que você pediu antes de reencarnar. Frequentemente, quem pede esse tipo de prova é quem está vindo de um processo de dependência química. Aqui é muito importante nós termos claro o seguinte: de quem estamos falando quando tratamos de drogas ou de quaisquer outros temas. Nós esquecemos que estamos tratando de um espírito. Então, quem está com problema não é fulano, beltrano, cicrano, cujos nomes foram dados, atribuídos nesta existência, nesta encarnação. Nós estamos tratando, nós estamos falando, nos referindo de um espírito em evolução, cuja trajetória nós não conhecemos. Nós não sabemos o passado deste espírito. Nós não sabemos se ele já trouxe essa tendência de vidas anteriores. Tudo a fazer é contribuir para que esse espírito, nesta existência, tenha uma vida pautada em bons comportamentos, em bons valores, nos valores cristãos que Jesus veio nos ensinar. E por que essa explicação ela é necessária? Porque existe uma outra causa da dependência química, que é a causa hereditária. Só que na causa hereditária, a gente pode pensar o seguinte: os pesquisadores já indicam que em grande parcela os genes já definem essa tendência, essa propensão ao consumo de substância a partir da hereditariedade genética. Em um livro chamado Entre o Céu e a Terra, André Luiz, por meio da psicografia de Chico Xavier, nos esclarece o seguinte: ok, existe essa hereditariedade genética, que é essa que nós herdamos dos nossos ancestrais. Nós nascemos com uma carga genética que nos coloca propensos a determinadas enfermidades. Mas observem que nem todas essas enfermidades nós desenvolvemos. Senão, todos os membros de uma mesma família teriam exatamente o mesmo tipo de problema. E não tem. Muitas vezes, um determinado problema que é transmitido hereditariamente, de 5 filhos de uma família, 2 desenvolvem, os outros 3 não. Por que os outros 3 não desenvolveram? Aí André Luiz nos ajuda a compreender, trazendo um outro tipo de hereditariedade, além da genética, que ele vai chamar de hereditariedade espiritual, qual seja, aquela que nós herdamos de nós mesmos. O que é isso? Aquela que nós trazemos para a existência corpórea presente, atual, aquela que nós trazemos com a nossa história, o que fomos, o que construímos, o que adquirimos, que equívocos cometemos, que imperfeições nós estamos trazendo no nosso campo espiritual. Isto é nosso, é intransferível e nós não herdamos de ninguém, é nosso, é do nosso merecimento. Tudo que é bom e tudo que não é, nós trazemos conosco. Então, se eu já vim de várias reencarnações, consumindo substâncias, inclusive posso ter partido, desencarnado, até mesmo por overdose em um dado momento. Então, se eu já vivi essa situação, essa carga eu trago para a existência presente, para a existência atual. E quando trago essa carga para a existência atual, o que é que significa? Significa que, inevitavelmente, eu vou desenvolver aquela tendência? Não. Significa que nesta existência, que nesta encarnação, eu tenho uma luta grande pela frente para superar as minhas más inclinações, as minhas más tendências. Significa que eu não devo me envolver, provocar aquilo que pode desencadear a minha derrocada.
Isto é tão sério que nas nossas andanças de projeto Caminhos, em vários municípios que nós já estivemos, nós encontramos a história de uma senhora que nos relatou o seguinte: a filha dela, de 3 anos de idade, ela percebeu que gostava sempre de estar próximo de copos de cerveja, quando eles se encontravam com amigos, em casa mesmo, e ela se aproximava do copo, né? E tentava ali dar uma bicadinha. E ela estranhou aquilo porque ninguém nunca havia oferecido cerveja para ela. O que ela fez? Colocou em 2 copos, em frente a ela, 2 copos, um com cerveja, sem espuma, para que ficasse bastante semelhante a um outro com guaraná. E colocou os 2 defronte dela. E disse: minha filha, qual dos 2 você quer? E na linguagem simples dela, com dificuldade, de 3 anos de idade, mas deixou bastante claro, dizendo o seguinte: cerveja, mamãe, eu gosto de cerveja. E ela ficou horrorizada. O que é isso? É uma tendência que o espírito traz, não é? Uma outra jovem, certa feita, nos relatou também, em outra viagem, ela nos relatou o seguinte: eu nunca coloquei uma gota de álcool na boca. Entretanto, tem noites que eu sofro tanto o tormento da vontade de consumir o álcool, que eu pego o copo, sento na mesa, um copo vazio, e fico brincando com a borda do copo para acalmar a minha vontade de consumir álcool, embora eu nunca tenha consumido. Estas são situações em que, se a pessoa consumir o álcool, outra substância, ela realmente vai terminar desenvolvendo a dependência com rapidez, porque ela já trouxe a tendência. Portanto, essa herança, essa hereditariedade, ela tem que ser contextualizada nesse ponto. Ela não é sinônimo de fatalidade. A pessoa, aquele ser, pode lutar contra isso. Tem também as causas espirituais. E é muito comum as pessoas nos perguntarem o seguinte: a pessoa está consumindo essa substância, isso é apenas a ação do obsessor. Aí nós temos que ter cuidado. Os obsessores, eles não criam nada novo para nós, eles não nos fazem aquilo que nós não tenhamos alguma tendência, alguma possibilidade de realizar. Se eles se aproximam e nos conduzem às drogas, eles estão tão somente potencializando uma tendência que nós já estamos trazendo. Eu vou dar um exemplo que vai nos ajudar a compreender isso que estou dizendo. Vocês conseguem imaginar um espírito obsediando Chico Xavier, conduzindo-o para o jogo, ou para o álcool, ou para o consumo de crack? A gente pensa assim, mas isso é inimaginável. Claro que Chico não cederia. Por que não cederia? Porque ele não trouxe consigo essa tendência. Ele não cederia. Por que ele não sofreu esse tipo de obsessão? Porque os espíritos já sabiam que ele não tinha essa tendência. Então eles nem tentaram. Os espíritos se aproximam da gente a partir das nossas inclinações, das nossas tendências. E aí eles apenas potencializam, eles nos fazem avançar naquilo que não deve ser avançado. Então, quando a gente fala da dimensão espiritual dessa situação, que ela é densa, mas eu gostaria de pontuar esse ponto e um outro. Quem é que está enfermo? As pessoas ficam, às vezes, também nos perguntando. Quer dizer que quando a pessoa desencarnar, aquela enfermidade, a dependência química, passa, acaba, porque desencarnou, ficou no corpo. Não. Quem está enfermo é o espírito. Quem trouxe a enfermidade foi o espírito. Quem trouxe a insatisfação, quem trouxe a necessidade da fuga, quem trouxe o descontentamento com a vida foi o espírito.
não foi o corpo, isso não está no cérebro. Agora, como esse espírito trouxe nesta encarnação, ele continua a desenvolver aquilo e, claro, adoece o corpo. Este é um ponto. Quando a gente vai reencarnar, que acopla o nosso perispírito, quer dizer, nosso campo espiritual, quando ele se acopla ao ovo, né, ao zigoto, né, melhor dizendo, ali o espermatozoide com o óvulo, quando se acopla ali aquele zigoto, o que está se acoplando naquele instante? Um perispírito com todas as dificuldades, com todas as imperfeições, com todos os problemas que aquele espírito tem. Então não veio de fora e não é criado no corpo, é o espírito que está enfermo. Agora, se ele não trouxe essa tendência, e que acontece, não tem essa tendência, nem todo mundo tem, não trouxe essa tendência, ele pode sair daqui com a dependência química? Pode. Digamos que uma vez aqui ele não se conforme, ele seja insatisfeito, ele tenha uma vida muito infeliz e busque nas drogas o prazer, ou a fuga, ou o modo de lidar com as suas insatisfações e conflitos. Se ele seguir por este caminho, ele vai sair daqui um dependente químico. O corpo fica, o espírito segue com a dependência para percorrer a longa jornada de depuração. E é uma longa jornada de depuração. Não é simples, não é rápido, não é fácil. Precisa da vontade, mas não apenas da vontade. Precisa da ajuda de todos nós. Senão a pessoa não consegue sair dessa situação. Então, na dimensão espiritual, nós temos esses dois pontos importantes para ter claro. Um, que é da tendência que a pessoa traz, né? Quem está enfermo é o espírito que está enfermo, né? E a outra é que os processos obsessivos, eles só vão acontecer se a pessoa realmente tiver alguma queda, algum viés, alguma tendência para aquilo ali. A dependência química, ela prossegue depois da morte. E no mundo espiritual existem muitas formas de ajuda aos nossos irmãos dependentes químicos. Manuel Filomeno de Miranda é um dos autores que muito nos esclarece sobre isso. E ele fala que dos danos que, por exemplo, o uso do álcool causa ao corpo perispiritual. São muitos danos e ficam cravados ali, para nas existências futuras aqueles danos serem superados, né? Pincelamos alguns aspectos, né? Pincelamos alguns aspectos. Vamos ver agora quais as possibilidades de superação dessa situação que é tão delicada e que é tão complexa e exigente. Existem possibilidades de superação? Nossa, isso parece ser tão difícil. Existem. Veja, quando estamos na situação de uso e de abuso, é necessário se cuidar. Existem muitas mães, pais aflitos em razão de que seus filhos, jovens geralmente, estarem se envolvendo com drogas. E algumas orientações para essas situações são necessárias. Algumas, né? Aqui nesse contexto a gente pontua algumas poucas. Primeira coisa que você tem que fazer é se preparar para conversar com seu filho. Como é se preparar? Se você está desconfiando que ele está usando maconha, que ele está usando crack, pelos sinais que apresentam, porque há sinais, né, de uso, as drogas elas produzem efeitos diferentes, então às vezes você, né, pelo corpo físico, o jeito de olhar, você já percebe a provável droga que aquela pessoa esteja usando.
Então, você precisa entender um pouquinho sobre isso. É muito comum pai e mãe dizerem assim, mas eu não entendo nada disso, pois é hora de entender. Vá ler sobre isso. E hoje a internet não nos deixa mais desinformados. O que é a maconha? Quais os efeitos que ela traz? Quais os sinais de que a pessoa esteja usando a maconha? O crack, quais os efeitos? Quais os sinais? E tente compreender isso um pouco mais. Observe o seu filho e anote, se você não tiver boa memória, anote aqueles momentos que te chamaram mais atenção. Para que anotar? Para brigar com ele? Nunca. Para argumentar em um momento de diálogo. Eu vou usar o álcool que nos ajuda, é um exemplo que nos ajuda nessa situação. Se você está percebendo que seu filho está consumindo muito álcool e você quer conversar com ele, você também precisa, esta é uma terceira orientação, orar e pedir a Jesus que ilumine aquele diálogo, para que esse diálogo aconteça no momento mais adequado. Esse diálogo tem que ser diálogo, portanto, um fala e o outro ouve, e vice-versa. Não pode ser monólogo, só você fala. Tampouco pode ser discussão. Então, se algumas frases do teu filho, alguns comportamentos te tiram do sério, te prepara emocionalmente para essa conversa. Porque se ele desenvolver esse comportamento, você vai ter que manter o controle para que consiga desenvolver o diálogo. Se vocês discutirem, se ficarem brigando, você fechou todas as portas do diálogo. E aí, como fazer? Isso aqui não é uma receita, são orientações, cada caso é um caso, e aí cada família vai adequando às suas necessidades. Mas observe que é importante orar e pedir a Jesus o momento certo. E uma vez chegado este momento, que você começar a conversar com seu filho, e geralmente eles negam, não, que nada. Aí você diz, meu filho, você se lembra no dia tal, no casamento de fulano, né, que aconteceu isso, você inclusive chegou a cair. Não, aquilo foi só uma quedazinha, eu tropecei na cadeira. Não, meu filho, eu acho que teve mais vezes. Você se lembra daquele outro episódio em que você tentou fazer isso, não conseguiu, ou que você se comportou dessa maneira X, ou seja, mostrando para ele alguns comportamentos que foram inadequados, estranhos, problemáticos, para que ele perceba que tu estás observando. Observe o tom da sua voz, mais que as palavras. O tom da tua voz vai dizer do teu amor e da tua intenção com aquela conversa. Qual a intenção desta conversa? A intenção é de acolher, seja lá quem for, o marido, a esposa, a mulher, filho, pai, mãe, seja lá quem for, acolher e dizer, eu estou aqui contigo. Não é um diálogo para recriminar. Não é um diálogo para ficar reclamando. É um diálogo para você dizer, eu estou percebendo que você está com problemas e estou aqui para te ajudar a resolver esse problema. Você não pode resolver pela pessoa. É ela que tem que querer resolver. Você tem que estar apenas ao lado. Então, veja, essa situação quando está no uso e abuso, é o momento do diálogo. Vai ser difícil? Vai. Insista, converse, tente chamar de outras formas aquela pessoa para junto de você, para ela se sentir amada. Afinal de contas, o principal problema não é a droga em si. O principal problema é o que está levando aquela pessoa a consumir droga. O problema está aí. O que é que está te levando à necessidade de consumir drogas? Se você não localizar esse problema, se você não identificar, se a pessoa enferma não identificar, ela não vai conseguir superar. Porque o motivador, o causador, o propulsor do problema vai se manter.
Então não vai ter medicamento que resolva, não vai ter internação que resolva, porque o problema vai continuar lá. E é por isso que quem está envolvido com drogas precisa da assistência, do acompanhamento de um médico psiquiatra, precisa fazer psicoterapia para se conhecer, identificar seus conflitos, suas dificuldades, suas fragilidades e encontrar dentro de si mesmo as formas de lidar com aquilo de tal forma que não precise recorrer às drogas para fugir, para conseguir enfrentar, para conseguir superar aquele problema. Quando a dependência química está instalada, a situação é um pouco mais grave, mas ela sempre vai requerer de quem está envolvido, ela vai requerer amor, ela vai requerer carinho, ela vai requerer atenção e vai requerer muita firmeza. Vamos pensar. Quando a dependência química está instalada, é necessário cuidar do enfermo e da família. E cuidar da família não é fácil, principalmente porque a família não aceita a possibilidade de ela, família, grupo, estar com problemas. Toda família tem problema, não existe família sem problemas. Toda família tem conflitos, tem dificuldades. A diferença está no grau de dificuldade, de conflito que cada família tem. Algumas muito mais, outras muito menos. Algumas conseguem enfrentar seus conflitos com um pouco de harmonia, outras se desarmonizam completamente. Quando uma pessoa se envolve com as drogas, a família tem um duplo problema. O primeiro problema é ela mesma. Quais são as nossas formas de relação? Como nós estamos nos relacionando uns com os outros? O que estamos fazendo uns com os outros para produzirmos entre nós alguém que precise das drogas para se sentir um pouco mais satisfeito? Onde está o problema? Aí vocês podem perguntar, mas significa então que em toda a família que há problemas com drogas, o problema é da família? Não, não dá para nós fazermos esta afirmação. Contudo, a família também tem problemas. Vou dar um exemplo. O jovem que se envolveu com crack, que se envolveu com maconha, ele pode ter começado essa trajetória bebendo a cervejinha com a família. Pai, mãe, amigos, dentro de casa. Essas são drogas, as drogas lícitas, o fumo e o álcool são as grandes portas de entrada para as outras drogas. Mais de 95% dos consumidores de outras drogas consomem ou álcool ou fumo, que são essas que nós aprovamos em vida social. Então, esse é um ponto. Outro, a família pode ter problemas que aquela pessoa não está conseguindo suportar e buscando nas drogas a fuga, o subterfúgio para poder lidar com aquela situação. Eu costumo dar um exemplo que ajuda muito a gente a clarear esse raciocínio, porque ele não é simples. Imaginemos uma família com 5 membros, pai, mãe, 3 filhos. Pai e mãe o dia inteiro fora, trabalhando para sustentar a família, que esse é um comportamento bastante comum nas famílias brasileiras, né? Então, tudo bem. Filhos adolescentes, né? Que aí se sentindo fragilizados, um deles se envolve com a música de uma maneira exagerada, passa o dia inteiro no quarto ouvindo música, só sai para ir ao colégio, volta o dia inteiro ali trancado ouvindo música. O outro se transforma em um grande namorador e cai no mundo, só que namorando de maneira também desregrada, desrespeitosa, com várias parceiras ao mesmo tempo, enfim, uma vida tumultuada do ponto de vista afetivo sexual.
o outro resolve consumir maconha. É uma droga. Começou com a maconha. E daí ele pode seguir para outras, para o crack e outras mais. Quem é que está com problema? É só este último ou todos? Entendeu? Aqui não se trata de culpabilizar ninguém. Trata-se de enxergar o contexto familiar e perceber nele o que está precisando ser melhorado, para que todos sejam beneficiados. Então é necessário, quando a dependência química está instalada, é necessário tratamento médico, como nós já falamos, psiquiátrico, é necessário a psicoterapia, é necessário tratamento espiritual, né? Ter religiosidade nesse momento ajuda muito. Afinal de contas, se você está nesse estado de perturbação, que espíritos sofredores que você está atraindo para você, né? E como está a tua casa, né? A casa daquela família do ponto de vista espiritual. Precisa ser trabalhado. Precisa essa pessoa, como já falei, do apoio da família, dos amigos, sem julgamento, um apoio constante. É fácil fazer isso? Não. A família também pode precisar de apoio psicoterápico. Conversar sobre essa situação. Pai e mãe, não é fácil essa situação. Então faça, se você tiver acesso, faça a terapia, desabafe, coloque para fora seus medos, suas inseguranças, suas angústias, para que você possa lidar melhor com seu filho. Se a família não estiver com o mínimo de harmonia, ela não tem como ajudar aquele que está ainda mais desarmonizado. Não tem. Em profundo desequilíbrio e desarmonia, a situação de todos só tenderá a se agravar. Os dependentes químicos ou usuários de drogas, ainda que não estejam na fase de dependência, eles têm muito auxílio, eles recebem muito auxílio da espiritualidade, embora a gente não perceba. No plano espiritual, eles recebem auxílio em hospitais, né, em instituições que os acolhem para desintoxicar, aliviar a maneira como eles se encontram, como espiritualmente eles se encontram, não é? Aí vocês podem pensar, mas então é muito bom, então eu vou continuar consumindo aqui e desintoxico lá. Não, não é assim. Esse trabalho é feito apenas para que aquele espírito tenha condições de reencarnar, porque muitos partem em condição tão precária que não tem condições de reencarnar. Então esses tratamentos são feitos para que eles tenham condições de reencarnar. E como eles vão reencarnar? Com as mazelas que produziram nos seus corpos energéticos, nos seus corpos sutis, nos seus corpos perispirituais, né? Com as mazelas que eles produziram. Eles vão renascer, vão reencarnar, vão ressurgir desta maneira. Porque não tem como se libertar disso se eles mesmos não se livrarem dessa situação. Quando estão reencarnados, digamos que seja um dependente químico que reencarnou, recebe muita ajuda. A espiritualidade tem um cuidado especial com eles, porque sabe que eles estão submetidos a duras provas. Então eles recebem inspirações, eles recebem a proteção do alto, eles recebem força, eles recebem os ensinos do Evangelho, e é neste momento que a gente observa o valor da evangelização no trabalho de prevenção. Você não sabe com que espírito você está lidando dentro da sua família. Se é alguém que vem de um processo desse de dependência química ou não. E não importa saber, importa que todos, aquele grupo familiar, tem que buscar caminhar com base nos evangelhos de Jesus. Então, evangelizar crianças e jovens é fundamental para protegê-los,
para afastá-los desses riscos, para ensinar para eles os valores essenciais. Se eles tiverem com esses conhecimentos, valores como a solidariedade, o próprio amor, o auto-amor, a aceitação, que é um grande valor e é uma grande dificuldade, se eles tiverem essas sementes dentro deles, eles vão conseguir enfrentar seus conflitos e suas dificuldades com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de harmonia, um pouco mais de equilíbrio. A aceitação, por exemplo, que é algo muito difícil, é o que não se encontra. Observe que muitos dos dependentes químicos, eles trazem consigo muita raiva, eles têm profunda infelicidade, revolta, são muito rebeldes, porque trazem raiva dentro de si, raiva do que não aceitaram, raiva do que não conseguiram digerir. Todos nós temos dificuldade de aceitação, todos nós, e eles também têm muita raiva, muita dificuldade. O Evangelho, aqui já nos referimos algumas vezes, ele nos traz intensa luz. O próprio processo de evangelização é uma grande possibilidade, é uma base fecunda para a prevenção ao uso de drogas. É importante porque o Evangelho nos faz pensar como criaturas filhas de Deus. Quando nos percebemos criaturas, filhas de Deus, com o Criador, a nossa vida tem um sentido. Eu posso não entender o sentido, eu posso não compreender o que está acontecendo, para onde estou indo, o que está acontecendo, mas eu entendo que há um sentido. E ao invés de me revoltar, eu passo a querer buscar que sentido é esse. Esse é um comportamento um pouco mais sadio. E o Evangelho, ele nos traz isso. Então, quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele está abrindo os braços e dizendo: vem que eu te ajudo. Jesus não diz que vai resolver os problemas por nós, ele diz que vai nos ajudar. Então, é o momento de tanto a família como o enfermo procurarem essa ajuda, né? Para que possam encontrar formas mais equilibradas de lidar com suas dificuldades e superar esse problema que as drogas trazem, né? Desenvolvendo o auto-amor, o autocuidado, a autocompaixão, né? E para isso, claro, o Evangelho é fundamental. O Evangelho no lar. Às vezes as famílias perguntam: não, mas o meu filho que está usando drogas, ele não participa. Não tem problema, faça o seu Evangelho, crie esse campo de luz para a sua casa, seja esse instrumento de luz para a sua casa, mesmo que seu filho não queira participar. Ele vai receber os benefícios. Claro que se ele participasse, seriam benefícios bem maiores. É preciso que a família se reorganize, é preciso que estude o Evangelho, que observe os ensinamentos que o Evangelho traz. Enfim, é preciso realmente a família se recriar, se reinventar. E observe que quando a família se volta para isso desta maneira, o saldo é positivo. Não positivo no sentido de que, invariavelmente, aquela pessoa, aquele dependente químico vai conseguir superar a dependência. Pode não conseguir, é um processo dele, mas a família pode aprender muito com essa experiência que é difícil, dolorosa, complexa, e tirar bom proveito e sair realmente mais fortalecida em alguns aspectos, desde que ela mesma se cuide. Confiar em Jesus. Nada acontece por acaso. Essa pessoa usuária de droga que está com você, na sua família, não chegou por acaso. Tem uma razão de ser, que nós frequentemente nem conhecemos, mas que a gente pode simplesmente seguir o que Jesus nos ensinou. Amar. Amar com firmeza, amar orientando, amar ajudando aquela pessoa a se reerguer. É essa a perspectiva. Nós vamos agora, finalizando,
fazer uma prece breve, porque sei que o tempo já avançou, uma prece para que a gente possa encerrar esse momento em paz. Vamos aquietar, serenar um pensamento. Te agradecemos, Jesus, por este momento em que Tu nos permitiste refletir problemática tão complexa à luz dos Teus ensinamentos. Te agradecemos o Teu amor e te pedimos, com a humildade de aprendizes que somos, nós te pedimos que ilumines as famílias que enfrentam essa problemática, que ilumine os nossos irmãos usuários de drogas, aliviando os seus sofrimentos, fortalecendo a sua fé, dando-lhes confiança. Ilumina aqueles que trabalham na comercialização das drogas, que recebam igualmente tua luz e a tua paz. E ajuda-nos, Jesus, a aprender tudo o que precisamos aprender com essas experiências tão intensas, tão complexas, mas ao mesmo tempo tão férteis para o aprendizado da lei de amor. Fica conosco, Jesus. Muita paz. E aqui nós ficamos com um abraço de gratidão a todos os que nos acompanharam, deixando também o incentivo, o estímulo para que a gente continue a pensar nessa situação, a agir e a orar por todos os que nela estão envolvidos. Muita paz. Fiquemos todos com Deus.